Muito bem, a gente abre esta edição do AgroTarde falando um pouquinho sobre o cenário político e também falando sobre essa questão climática, né, que tem atingido aqui o Brasil e todas as relações, inclusive, desse cenário político com a questão do clima. Quem vai conversar com a gente é a jornalista Ana Amélia Lemos. Ana Amélia está com a gente aqui já conectada. Seja primeiramente muito bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Ana Amélia, tudo bem? Tudo bem, meu caro Felipe, estamos hoje com a mesma paleta de cores, hein? Sua camisa é verde, como convém ao Agro Tarde, e a minha também é verde, então homenagem aos produtores aí. É o... Mas brincadeira à parte, Felipe, de fato aqui eu estou em Porto Alegre, você deve estar percebendo aí um cenário de um sol claro, o céu está aparecendo, não está tão nublado quanto o esfumaçado da Brasília ou outras cidades brasileiras por conta exatamente das queimadas, dos incêndios em todas as regiões do país e provocando aí sérios danos ao meio ambiente e também à economia. No caso de São Paulo, a única, que é a entidade que representa todo o setor sucro-alcooleiro, está estimando perdas atualizadas hoje em mais de 2 bilhões de reais. Isso sem falar nos prejuízos, como eu mencionei, os prejuízos ambientais. Problema que parece que o governo acordou tarde para esse problema, não é, Felipe? É, exatamente. A gente tem visto aqui em Brasília diversas ações aí que começam a ser anunciadas para tentar diminuir um pouco, mitigar, né, as consequências desses incêndios. E agora o governo também já fala em criar uma autoridade climática, né, Ana Amélia? Nomes, inclusive, aqui nos bastidores começam a ser ventilados. Essa criação, ela depende diretamente da aprovação de um projeto de lei, né? Há essa vontade dos parlamentares em levarem esse assunto adiante? Possivelmente o governo possa usar até uma medida provisória para isso, Felipe, que é um instrumento que o governo tem. O problema é que ele não tem uma maioria folgada e aumentar ministério, porque na verdade criar uma autoridade é criar mais uma zona de gasto para o governo. Não tem o Ministério do Meio Ambiente. O que faz esse Ministério do Meio Ambiente? Não tem o Ministério da Agricultura, que pode ter um setor para cuidar disso? Quer dizer, eu acho que falta um pouco de criatividade de gestão, gestão mais qualificada para atender e debelar preventivamente essas questões. O governo foi despreparadamente tomado de, digamos, com a calça na mão, porque não estava preparado exatamente para um fenômeno dessa natureza. Mas a questão climática, do ponto de vista político, ele é tratado pela direita como uma questão ideológica da esquerda. Hoje está se vendo que essa não é uma questão ideológica, Felipe. Isso é uma questão real. Ouvi uma declaração do ex-ministro da Agricultura, ex-senador, ex-governador do Mato Grosso, um grande produtor rural, Blairo Maggi, que entende muito dessa questão de uma agricultura sustentável. E ele estava declarando que, quando chegaram a família para iniciar a produção agrícola no Mato Grosso, o comportamento climático foi se alterando de lá para cá enormemente e que essa questão é uma questão muito séria que, como tal, precisa ser tratada por todos os governos, inclusive pelos produtores rurais que estão se habilitando também a esta nova realidade. O que o governo não pode é, de cara, sem que as investigações sobre a origem e a procedência das denúncias de que há incêndio criminoso, sem que seja concluída pela Polícia Federal, pelos estados que também estão fazendo investigação nessa área, conclua com razões muito seguras as responsabilidades daqueles incêndios criminosos. E aí você criar uma condenação e uma punição adequada e justa para um crime hediondo como esse, queimar a floresta ou os campos do nosso país. Agora, dizer que o governo vai aí desapropriar as terras que forem incendiadas ou que tiverem incêndios é uma irresponsabilidade e uma provocação a um setor que já vem sendo muito maltratado ou tratado com preconceito e má vontade pelo governo federal. Então é preciso ter cuidado. Agora, quando o Rio Grande do Sul, viveu uma trágica enchente no mês de maio, o governo logo o que criou? Criou um Ministério da Reconstrução liderado pelo ministro Paulo Pimenta. O que aconteceu? Foram feitas medidas excepcionais,
houve uma ação concreta para resolver e mitigar os problemas da enchente no Rio Grande do Sul? Não, apenas criou-se um cargo ao ministro e as coisas não aconteceram. O que justificaria uma autoridade climática se ela vier aí com competência e com recursos para desenvolver uma atividade preventiva capaz de atender às necessidades do país. Mas não é isso que a gente está vendo, meu caro Felipe, em relação à gestão do recurso público. Agora, só uma questão rápida ainda em relação a essa questão das queimadas. A gente tem conversado aqui com diversos representantes dos setores e muita gente acredita que é preciso que haja aí uma atualização da legislação, uma legislação que dê suporte ao conceito de emergência climática para definir melhor quais as respostas que caberão ao Poder Executivo, por exemplo, na tomada ali de decisão sobre prazos, verbas, enfim. Você avalia que, de fato, é preciso que a gente reveja essa legislação que a gente tem hoje em vigor em relação a essa questão climática, já que a gente vive um novo normal, situações como a que a gente vive hoje serão cada vez mais comuns aí nos próximos anos? De repente, uma atualização seria necessária ou não é o caso? Olha, tudo que vier em benefício de uma racionalização na gestão é conveniente, meu caro Felipe. O problema é que o governo não pode, nesse debate, deixar de chamar os protagonistas principais nessa matéria, que são não só os ambientalistas, os especialistas nessa área, mas especialmente os produtores rurais, localizados nessas regiões, não só no Rio Grande do Sul, mas no centro-oeste brasileiro, em todas as áreas do Brasil. Cada realidade regional tem uma peculiaridade climática e é preciso entender essa realidade. Então, quem vai falar não são os técnicos que vivem no ar-condicionado de Brasília que vão falar da realidade que o Brasil está vivendo. É preciso chamar todo mundo à mesa para discutir com propriedade, discutir com senso de realidade e atender às demandas que o Brasil precisa como país continental e um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Não pode negar essa condição. Por isso, eu creio que só terá validade uma alteração na legislação desde que os produtores rurais estejam chamados para sentar e discutir essas mudanças, meu caro Felipe. Muito bem, ainda falando um pouquinho sobre esse cenário de crise, que a gente está vivendo na questão climática, o ministro Flávio Dino, do STF, autorizou o governo federal a emitir até o fim deste ano créditos extraordinários fora da meta fiscal para as ações aí de combate aos incêndios florestais, ou seja, esses gastos estão fora do teto de gastos do governo. Essa é uma medida acertada na sua avaliação? Na emergência, você tem que recorrer a todos os mecanismos que dispõe na legislação brasileira. Essa é uma delas, porque é uma emergência. Isso não estava previsto quando foi feito o orçamento para 2024, Felipe. Então, o governo tem que se ajustar e, claro, quem tem que autorizar também isso, a sair da meta fiscal, é o próprio governo. Bem, dá tempo ainda da gente entrar num outro assunto, sair um pouquinho desse, mas aproveitar sua participação com a gente, porque é assunto importante. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que mantém a desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores da economia. Essa sanção com vetos já era esperada? Já era esperada, sim, meu caro Felipe, até porque o Supremo Tribunal Federal havia dado prazo para o dia 16 de setembro e o governo teve que se correr contra o tempo para finalizar, porque o prazo foi dilatado, porque era 11 de setembro, e aí o Congresso demorando, porque questões políticas entraram na pauta, como a questão do impeachment do ministro e a questão da anistia, e aí acabou retardando a votação na semana passada. Então, essa sanção era esperada, e um dos vetos apostos foi aquela que definia o prazo de 30 de dezembro de 2024 como prazo para mexer para as pessoas mobilizarem e movimentarem suas contas que estão desativadas nos bancos, que é a forma de o governo arrecadar mais 8,5 bilhões de reais para compensar a reoneração da folha que começa a partir de 2025. Então, já era esperado, estava dentro do quadro e o governo teve que apressar o passo porque, de novo, os prazos foram vencidos nessa semana, dado pelo Supremo Tribunal Federal. Tomara que isso agora crie um pouco mais de segurança jurídica, porque o próprio governo se encarregou de gerar muitas dúvidas em relação à matéria da reoneração da folha. Agora, finalmente, o governo acerta o passo, mas aí teve que recorrer à justiça. E por isso o Brasil fica um país muito difícil, porque na economia tudo está sendo judicializado e a insegurança jurídica é o pior dos mundos para quem quer investir. Muito bem, Ana Amélia Lemos, quero agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no AgroTarde. Desejar você uma ótima semana. Voltaremos a conversar numa nova oportunidade. Obrigado.
Obrigada, Felipe, a todos os nossos telespectadores do AgroTarde. Um grande abraço.